Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 19 a 25 de junho. Teremos partes interessantes. Tenho certeza que vai ser de benefício para vocês. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos, meus irmãos e amigos, aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua vida, que Jeová possa continuar lhe ajudando por meio do seu Espírito Santo. Vamos então fazer tesouros da Palavra de Deus, uma parte importantíssima de nossa reunião. Tem o tema: você está aplicando tudo que aprende da Palavra de Deus? Bem, essa resposta quem pode nos ajudar a entender o que nós podemos fazer para aplicar de fato a palavra de Deus em nossa vida é Josias. Josias, durante a restauração da casa de Jeová, foi encontrado por Ilquias o livro da lei. Então, Ilquias deu esse livro da lei para Zafã, o secretário, que levou até Josias, entregou a ele os donativos que haviam pego lá da casa de Deus e disse: Rei, Ilquias achou um livro, o livro da lei, e começou a ler para Josias. Quando Zafã começou a ler aquilo que a palavra de Deus dizia, observe só qual foi a reação de Josias. O livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 18 e 19, diz assim: Zafã, o secretário, disse também ao rei: Ilquias, o sacerdote, me deu um livro. E Zafã começou a lê-lo perante o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou a sua roupa. O fato das pessoas antigamente rasgar a sua roupa significava uma angústia profunda, arrependimento, mágoa, tristeza, luto. A gente consegue observar na gravura Josias fazendo exatamente isso, rasgando a sua roupa com todas as suas forças, e suas expressões faciais mostram realmente o desespero, a angústia que ele estava sentindo por ter acabado de ouvir aquelas palavras. No entanto, ao ouvir essas palavras, Josias simplesmente não ficou somente entristecido pelo que tinha acabado de ouvir, pela calamidade que estava por sobrevir ao seu povo, mas ele se esforçou para entender aquilo que estava por trás da lei de Jeová. Então, o que foi que ele fez? 2 Crônicas 34, 21 nos responde. Observe só o que Josias fez. Diz assim: Vão, consultem a Jeová por mim e pelos que ainda restam em Israel e em Judá, a respeito das palavras do livro que foi achado. Pois o furor de Jeová, que será derramado contra nós, é grande, visto que os nossos antepassados não cumpriram a palavra de Jeová, nem fizeram tudo o que está escrito nesse livro. Então Josias, ao saber daquela calamidade que estava por vir à nação, por não ter respeitado a palavra de Deus, mas ter caído na apostasia, na idolatria, ele precisava recorrer ao próprio Deus. E ele fez isso através de uma profetisa. Mas pelo fato dele ter se humilhado, arrependido, Jeová mostrou para ele que ele não veria aquelas calamidades, mas ele descansaria em paz. E conseguimos perceber que foi exatamente isso que aconteceu em sua vida. Mas perceba algo interessante. Para que ele pudesse descansar em paz em sua sepultura e que ele não viesse a ver as calamidades que Jeová traria para aquele povo, ele precisava tomar ação. Ele precisava agir em virtude daquilo que ele havia ouvido. E o que foi que ele fez para mostrar que realmente
não só estava arrependido, mas queria mudar completamente a história. 2 Crônicas 34, 33 responde, diz assim: Depois, Josias removeu todas as coisas detestáveis de todas as terras dos israelitas e fez com que todos em Israel servissem a Jeová, seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Então Josias ele tomou uma ação, ele tomou uma atitude. Ele removeu tudo que poderia estar trazendo desonra para o nome de Jeová. Então ele removeu todos os altos sagrados, ele removeu as estátuas, ele quebrou tudo que pudesse fazer com que as pessoas adorassem outros deuses. Por fazer isso, ele permaneceu no favor de Jeová, apesar das calamidades preditas para a nação como um todo. Então, o que nós podemos aprender com o relato de Josias? Bem, primeiramente, o nosso desejo é o mesmo que o Josias teve, que é acatar prontamente as orientações de Jeová. Então, nós não podemos deixar que a idolatria, a apostasia, a infidelidade contamine a nossa adoração para Jeová. Então, como de maneiras práticas nós podemos mostrar que realmente estamos acatando os mandamentos e as orientações de Jeová? Bem, na gravura, na nossa apostila, mostra um jovem, um adolescente, lendo esse relato que nós acabamos de ler, lendo a palavra de Deus e meditando o que ele poderia fazer para que pudesse estar no favor de Jeová. A gente percebe que ele está selecionando algumas fitas de videogame. Então, será que os jogos que os nossos jovens usam, jogam, brincam, se divertem, é realmente propício para eles? Será que não tem nada a ver com a idolatria, com a infidelidade, com a imoralidade? Então, se vocês são pais, devem ficar muito atentos para que talvez não venha recair sobre o jovem alguma coisa negativa pelo fato dele estar fazendo mau uso daquilo que ele tem em sua própria casa. Então, quando nós tomamos as medidas corretas, podemos ter certeza que Jeová nos livrará de todo o mal. E interessante notar também que Josias ele agiu de prontidão a partir do momento que ele soube o que poderia acontecer não só com ele, mas com todo o povo. Então, será que nós, quando recebemos uma orientação, não só da organização, mas também dos anciãos, nós aceitamos de prontidão ou ficamos questionando, indagando, querendo saber quem foi que disse, aonde está escrito? É claro que todas as orientações que recebemos devemos entender se realmente é assim. Mas pode ser que vai chegar dado momento, e nós aprendemos isso em nossas reuniões, que vamos receber orientações e precisaremos obedecer, para que assim possamos salvar nós e também os nossos familiares. Então podemos ter certeza, irmãos, se aplicarmos tudo o que aprendemos da palavra de Deus, seremos assim como Josias, pronto para atender uma orientação da parte de Jeová. E ao fazer isso, podemos ter certeza que seremos beneficiados ricamente. Vamos iniciar lendo o texto que aparece na nossa apostila, que é 2 Crônicas 35, do 20 ao 23, que diz assim: Depois de tudo isso, quando Josias tinha restaurado o templo, Neco, rei do Egito, foi lutar em Carquemis, junto ao Eufrate. Então Josias saiu para lutar com ele. Por isso, ele lhe enviou mensageiros para dizer: O que você tem a ver com isso, rei de Judá? Não estou vindo lutar contra você hoje, mas a minha luta é contra outro reino.
E Deus diz que eu devo me apressar para o seu próprio bem. Pare de se opor a Deus que está comigo, senão ele lhe causará ruína. Mas Josias não desistiu de enfrentá-lo e disfarçou-se para lutar contra ele. Não quis escutar as palavras de Neco que vinham da boca de Deus. Assim, foi lutar na planície de Megido. Então os arqueiros atingiram o rei Josias e o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, pois fui gravemente ferido. Então a pergunta, baseada na revista Sentinela de 2017, como o que aconteceu com o fiel rei Josias serve de alerta para nós hoje? Então a resposta: quando temos um problema para resolver, a primeira coisa que devemos fazer é tentar saber o que Jeová pensa sobre o assunto. Precisamos pensar nos princípios da Bíblia e colocar em prática de forma equilibrada. Podemos fazer pesquisa ou pedir a ajuda dos anciãos. A segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora iremos destacar alguns textos selecionados. Podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 34, o versículo 3, que diz assim: No 8º ano do seu reinado, quando ainda era jovem, começou a buscar a Deus de Davi, seu antepassado. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos sagrados, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e das estátuas de metal. Com 8 anos, Josias foi rei. Com 16, começou a buscar a Deus. E com 22, começou a purificar Jerusalém da idolatria. Lição para nós: podemos aprender com esse exemplo que não importa a idade que tenhamos, não temos desculpas para servir a Deus de todo o coração e defender a sua palavra com determinação. Ainda no capítulo 34, podemos fazer agora a leitura do versículo 19 e o versículo 21. Iremos fazer somente a leitura do início de cada versículo. Então o 19 diz assim: Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou a sua roupa. E o 21: Vão, consultem a Jeová por mim e pelos que ainda restam em Israel e em Judá. Então, após ler a palavra de Deus, Josias demonstrou arrependimento profundo e foi em busca de orientação para saber o que podia fazer para livrar-se do mal. Lição para nós: quando lemos a palavra de Deus e usamos ela como espelho em nossa vida, podemos ter certeza que, em algum ponto, teremos que fazer mudanças para poder agradar a Jeová. Quando isso acontecer, busque a orientação de Deus e perceba o que pode ser feito para que você possa mudar e não sobrevir sobre você o julgamento justo de Jeová. Ainda no capítulo 34, podemos fazer a leitura do versículo 27, que diz assim: Visto que o seu coração foi receptivo e você se humilhou perante Deus quando ouviu as palavras dele a respeito deste lugar e dos seus habitantes, e você se humilhou perante mim, rasgou a sua roupa e chorou diante de mim, eu o ouvi, diz Jeová. Josias, percebendo o mal que a nação havia feito, derramou seu coração a Jeová. Foi receptivo à palavra e, por causa disso, Jeová ouviu a sua oração. Lição para nós: precisamos sempre aceitar e acatar a palavra de Deus. E quando fazemos isso com o coração receptivo e aceitamos de bom grado e não ficamos chateados, podemos ter certeza que Jeová estará pronto para ouvir nossas súplicas.
Podemos fazer agora a leitura do capítulo 35, versículo 7, que diz assim: Josias contribuiu para todo o povo que estava presente um total de 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho como sacrifícios pascuais, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos próprios bens do rei. Josias contribuiu dos seus bens para que a celebração pudesse ser realizada da forma correta. Lição para nós: que excelente exemplo para nós! As nossas contribuições feitas para a obra de Deus têm um efeito produtivo, pois estamos ajudando a dar continuidade à obra do reino e também elevando a adoração de Jeová. Então, que possamos usar também nossos bens para a glória de Deus. Ainda no capítulo 35, podemos fazer a leitura do versículo 15, que diz assim: Os cantores, os filhos de Asaf, estavam nas suas posições conforme as ordens de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei, e os porteiros estavam nos diversos portões. Não havia necessidade de deixarem o seu serviço, pois os seus irmãos, os levitas, tinham preparado a refeição pascual para eles. Esse relato é muito interessante, pois mostra que tanto os cantores e os porteiros não precisavam se preocupar com o preparo da Páscoa, pois seus irmãos levitas já estavam fazendo isso, e eles poderiam se concentrar em suas tarefas. Lição para nós? Hoje pode ser que não temos possibilidade de ingressar em alguma modalidade de serviço, devido à nossa saúde ou circunstâncias diversas. Mas será que não podemos ajudar aqueles que lá estão? Ajude os jovens a ingressar no serviço de pioneiro, talvez ajudando com recursos. Continue fazendo seus donativos também, pois você estará ajudando aqueles que se empenham integralmente na obra do reino. Ainda no capítulo 35, podemos fazer a leitura do versículo 21. Por isso, ele lhe enviou mensageiros para dizer: O que você tem a ver com isso, rei de Judá? Não estou vindo lutar contra você hoje, mas a minha luta é contra outro reino. E Deus diz que eu devo me apressar. Para o seu próprio bem, pare de se opor a Deus que está comigo, senão ele lhe causará ruína. Deus, em certo momento, falou por meio de Neco, mas Josias não acreditou e foi lutar contra ele e acabou morrendo. Lição para nós: percebemos que Deus pode usar qualquer um para nos ensinar uma lição. Então, fique atento aos conselhos e orientações que recebe. Avalie sempre na palavra de Deus para ver se faz sentido. Se fizer, acate, pois será para o nosso bem. A nossa apostila, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e considere brevemente qual é a melhor forma de estudar estas lições da Bíblia. Depois, iremos fazer a análise da lição número 7. Então, nós podemos iniciar essa primeira conversa assim. Então, Sara, ela diz: Bom dia, vizinha. Tudo bem com a senhora? Então, Raquel, que é a moradora, ela diz: Bom dia, tudo bem. Sara continua: Que bom, me chamo Sara. E hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos sobre a palavra de Deus. A senhora possui uma? Então, Raquel, ela diz: Sim, sempre que possível dou uma lida. Sara continua: Que bom. Mas o que a senhora acha da Bíblia? Raquel diz: Considero a Bíblia vinda de Deus, isso é fato.
mas é difícil de entender ela e acabamos não lendo muito. Sara continua: entendo. Realmente ela não é fácil. Como a senhora se chama? Então Raquel se apresenta. Raquel. Sara continua: Raquel, veja esse texto que interessante. Romanos 15, 4. Note só o que diz. Então, depois da leitura do texto, Sara continua: percebeu para que a Bíblia ainda é útil para nós? Raquel diz: sim. Aí falou que ela é para nossa instrução, consolo e esperança. Então Sara diz: isso mesmo. E isso é fato. Quando aderimos às instruções da Bíblia em nossa vida, fazemos sempre o que é certo. Por exemplo, a Bíblia nos aconselha a ter bons amigos. Concorda que isso é uma realidade? Então Raquel diz: sim, e sempre aconselhei isso para meus filhos. Sara diz: isso aí. E para tudo, a Bíblia nos dá orientação. Só precisamos entendê-la. E algo que pode ajudar a senhora a entender a sua Bíblia é fazendo um estudo nela. Já teve essa oportunidade de estudar? Então Raquel diz: na verdade, me falta tempo. É muita correria. Então Sara continua: entendo. Realmente parece que o tempo diminuiu. Mas trago comigo uma brochura que vai facilitar seu entendimento. Seja feliz para sempre. Veja como é fácil. Logo no início, vem explicando como usá-la. Fazemos a leitura dos parágrafos, depois fazemos as perguntas. Note que tem uma cor diferente. E depois lemos os textos, para provar o que acabamos de ler. No meio, tem o Aprenda Mais, que traz o resumo. E no final, temos a recapitulação de tudo que estudamos. Ela é toda baseada na Palavra de Deus. Na outra semana, eu gostaria de retornar para lhe responder uma outra pergunta. Que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? E já posso usar essa brochura. Então Raquel diz: tá bom, vamos combinar o horário. Então aqui eu finalizo a primeira conversa e agora iremos fazer a análise da lição 7. Use informações verdadeiras. Então, o que deve ser feito? Use informações verdadeiras para ajudar as pessoas a chegar à conclusão correta. Então, como pode-se fazer isso? Use fontes de informações confiáveis. Então, use a palavra de Deus e quando fizer alguma pesquisa científica, alguma notícia, alguma história ou outra informação, verifique se essa notícia é confiável. Não altere as informações. Então, se você for explicar um texto, explique de acordo com a palavra de Deus e também aquilo que o escravo ele publica. E use as informações para raciocinar com as pessoas. Então, se você citar alguma informação, citar um texto, faça perguntas. Se você puder, faça ilustrações para que possa ajudar a pessoa a entender aquilo que você acabou de dizer. Então, percebemos que Sara ela usou a palavra de Deus como autoridade máxima, explicou os textos, pediu que a moradora explicasse também o que ela tinha entendido. Então, por se fazer dessa maneira, podemos dizer que Sara ela foi muito bem em sua demonstração. Agora nós podemos passar para a revisita. A revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. Depois, iremos fazer a análise da lição 11. Então, podemos iniciar assim. Sara, ela diz: boa tarde, Raquel. Posso entrar? Então, Raquel fala: boa tarde. Entra, senta aqui, fique à vontade. Então, Sara, ela diz: obrigado. Está com a sua Bíblia aí? Raquel diz: sim, tinha tempo que não pegava ela. Sara continua: então agora é a hora de começar com tudo. Abra aí, por favor, sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e o 4. Vamos obter a resposta
para a pergunta que lhe fiz: que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Vamos ler esse texto e encontrar a resposta. Você quer ler? Então Sara diz sim, diz assim. Então, após a leitura, Sara continua. Muito bem, boa leitura. De acordo com o que você acabou de ler, que esperança Deus nos dá? Então Raquel, ela diz: Deus promete acabar com a dor, com o pranto e com a morte. Que promessa maravilhosa! Então Sara continua: com certeza, e nós podemos confiar nessas promessas, pois, como vimos na semana passada, a Bíblia nos consola e dá esperança. E essa é a esperança de Deus para nós. Mas o que pode ajudar você a entender a Bíblia e confiar ainda mais nessas promessas? Se você me permitir, no próximo sábado eu venho aqui e conversamos mais um pouco. Então Raquel diz: tá ótimo, excelente. Sara continua: até lá, gostaria de deixar com você esse cartão, que vem trazendo o site das Testemunhas de Jeová. Você também pode acessá-lo pelo QR Code. Lá você irá encontrar uma variedade de informações. Tenho certeza que você vai gostar. Então aqui eu finalizo a revisita. Depois você pode fazer uma finalização de como você achar melhor. E agora vamos fazer a análise da lição 11, que é Fale de modo animado. Então o que você pode fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, como você pode atingir esse ponto? Empolgue-se com o assunto, então prepare bem a sua demonstração, pense no seu público, pense em alguma coisa que vai ajudar a pessoa a se interessar pelo assunto e dê vida à sua apresentação. Então, quando você fala de uma maneira animada, usa gestos, expressões faciais, a sua fala sai naturalmente. Então, para que isso possa acontecer, para que você possa atingir bem o seu ponto, prepare-se bem e fale de uma maneira animada. Perceba que Sara, ela fez exatamente isso. Na parte, lá no final, que diz assim, com certeza, e nós podemos confiar nessas promessas, tente falar com ânimo, para que a pessoa ela possa realmente se sentir interessada pela informação. Então, se você aplicar dessa forma, de acordo com a brochura Melhore, tenha certeza que você também fará uma boa parte. Muito bem, vamos agora fazer o discurso, que está baseado na Sentinela de 2017, que tem o tema Use o poder da Palavra de Deus na pregação. Depois, iremos fazer a análise do ponto número 14. Então, podemos iniciar assim. Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva e exerce poder. Disso, com certeza, não temos dúvidas. A prova disso sou eu e você. A palavra de Deus transformou completamente a nossa vida. E hoje ficamos felizes de ter a oportunidade de usar a palavra de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Mas como podemos usar o poder da palavra de Deus na pregação? Iremos ver 3 maneiras de se fazer isso. Por fazer a leitura de textos sempre que possível, por destacar os pontos principais e por ajudar as pessoas a terem respeito pela palavra de Deus. Como servos de Deus, temos por costume usar bastante a palavra de Deus. E no ministério não pode ser diferente. Quando usamos um texto bem escolhido, tem muito mais poder do que qualquer coisa que falamos. Veja se não é isso que mostra 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 13, que diz assim: de fato, é por isso que também agradecemos a Deus incessantemente, porque quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós,
vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês, crentes. O apóstolo Paulo estava contente porque seus irmãos aceitaram a palavra como sendo de Deus. E isso fez total diferença na vida deles, pois agora eles podiam ter uma esperança para o futuro. Esse também pode ser o resultado com os moradores quando deixamos que Deus fale. Mas notem um detalhe: não podemos apenas ler o texto, precisamos destacar os pontos principais. Por que isso é importante? Porque nem todos irão entender de imediato o que estamos lendo. Então, precisamos destacar os pontos principais ou reler as palavras-chave. Quando fazemos isso, veja qual pode ser o resultado. Observe o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 32, que diz assim: E disseram um ao outro: Não sentimos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada ao nos abrir plenamente as Escrituras? Essa sensação que os discípulos tiveram ao ouvir Jesus falando será a mesma que os moradores terão, tocando assim a sua mente e o seu coração. E a última forma de usar o poder da palavra de Deus na pregação é por ajudar as pessoas a terem respeito pela palavra de Deus. Como podemos fazer isso? É fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo fazia. Veja o livro de 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 22 e 23, que diz assim: Para os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis salvar alguns. Mas faço tudo pela causa das boas novas, para compartilhá-la com outros. Paulo se adaptava às circunstâncias para ganhar a todos. Precisamos também fazer isso. Então, antes da leitura de um texto, pense exatamente o que vai dizer. É como se fosse uma introdução à leitura da Bíblia, para que a pessoa, além de entender o que vai ouvir, ela possa ter a certeza da grandiosidade da palavra. E isso causa um resultado positivo na pregação. Percebemos então, irmãos, nesse discurso, 3 formas de usar o poder da palavra de Deus na pregação: por ler o texto, destacar os pontos principais e ajudar as pessoas a ter respeito pela palavra de Deus. Se acatarmos essas orientações, podemos ter certeza do poder da palavra de Deus também em nossas vidas. Vamos agora fazer a análise da lição 14. Chame atenção para os pontos principais. Então, o que deve ser feito? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo e o tema. Então, como pode-se fazer isso? Pense no seu objetivo. Pense nisso ao montar seu discurso e veja se todos os pontos principais ajudam você a chegar a esse objetivo. Chame a atenção para o tema. Durante o discurso, você pode fazer isso por repetir as palavras-chave do tema ou usar outras palavras que têm o mesmo significado. E deixe claro quais são os pontos principais. Pode escolher os pontos principais que têm a ver com o tema. Pode falar no início ou no final do seu discurso. Percebemos que o orador fez exatamente isso, né? No início, ele citou os 3 pontos que se dariam no discurso. No final, repetiu para enfatizar aquilo que nós poderíamos fazer para melhorar no serviço de campo, deixar que a palavra de Deus tivesse o poder. E podemos ver que ele fez exatamente de acordo com aquilo que a brochura pede. Então, podemos dizer que o irmão orador saiu muito bem também no seu discurso. E tenho certeza que se vocês se prepararem bem, também se sairão.
Então, como dito inicialmente, nós hoje vamos dar continuidade à lição 48, que tem o tema Escolha bem os amigos. Mas hoje iremos considerar ou iniciar o nosso estudo no ponto 5, que tem o tema Como ter boas amizades. Então vamos ver o vídeo que tem o tema O que é um amigo de verdade? E depois nós vamos fazer a leitura do texto de Provérbios 18, 24 e o 27, 17. Então vamos ver primeiro o vídeo, depois a gente faz a leitura desses textos. Então eu já vi o vídeo aqui, eu imagino que você também tenha visto. Então vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que diz assim: Alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. E Provérbios 27, 17: Assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o seu amigo. Então a pergunta: como amigos de verdade ajudam uns aos outros? Bem, no vídeo e nos textos, percebemos que um amigo de verdade, ele não guarda rancor, não guarda mágoa, ele perdoa qualquer tipo de situação que possa acontecer e se apegam mais do que o irmão em todos os momentos. Provérbio 27, 17 fala que assim o homem, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Ou por eles ter um bom relacionamento, ter os mesmos conceitos, os mesmos interesses, eles conseguem se fortalecer mutuamente. Então são amigos assim que precisamos achar. E quando fizer isso, cultive, porque é difícil encontrar um amigo assim. A segunda pergunta: você tem amigos assim? Se você não tiver, o que poderia fazer para ter amigos de verdade? Então, nós podemos procurar esses amigos, tentar fazer com que realmente as pessoas com que nós encontremos sejam verdadeiros amigos. Então, analise as suas atitudes, as suas ações, o seu modo de ser, o que ela faz por você, se são coisas boas, se são coisas ruins. Então, são pessoas, são tipo de pessoas que nós devemos selecionar. E se você não tem um amigo assim, né, leal, dedicado, procure. E tenha certeza que você também irá achar. Vamos fazer a leitura de Filipenses 2,4, que diz assim: buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Pergunta: para ter amigos de verdade, você precisa ser um bom amigo. Como você pode fazer isso? Então, de acordo com o texto, não é buscar nossos próprios interesses ou não querer ceder à amizade. Às vezes, só querer receber. Então, se você é amigo de verdade, mostre em ações, na prática, em palavras, o quanto você ama esse amigo que você tem. Na gravura abaixo, a gente consegue perceber algumas ações que nós podemos fazer com nossos verdadeiros amigos, ajudando eles a superar talvez alguma dificuldade, telefonando, conversando todos os dias com eles, ajudando os mais idosos que passam por limitações físicas, para que eles possam perceber o quanto eles são amados. Então, para ter amigos de verdade, precisamos também ser bons amigos. Algumas pessoas dizem: o importante é ter amigos, não importa quem. O que você diria? Bem, eu diria que isso não é verdade. Não adianta ter muitos amigos e, na verdade, nenhum deles ser seu amigo. Se você tiver um amigo, mas aquele amigo que é leal, que vai estar com você em todas as horas, independente das situações, esse é um amigo. Ter amigo só quando você está bem, em todas as situações da sua vida é fácil. O problema é quando você passa por alguma dificuldade, que aí você não acha ninguém. Então, se você tiver um amigo que está ao seu lado em horas ruins, em horas boas, cultive essa amizade, que com certeza é relíquia. Resumo:
Ter cuidado ao escolher os amigos é bom para nós e agrada a Jeová. Revisão: por que nossa escolha de amigos é importante para Jeová? Então a resposta: porque se nós não escolhermos bons amigos, nós podemos fazer com que Jeová ele fique desapontado. Então, para deixarmos Jeová feliz, devemos escolher boas amizades de pessoas sinceras e íntegras. A segunda pergunta: que tipos de amizade nós devemos evitar? Então a resposta: devemos evitar qualquer amizade que prejudique o nosso lado espiritual e que não nos ajude a servir a Jeová. Conseguimos observar nesse estudo algumas amizades que não vale a pena. São pessoas que não têm uma boa moral, que fazem uso de drogas, se envolvem com álcool, com bebidas alcoólicas. Então, são tipos de amizades que nós não devemos ter. E a última pergunta: como você pode ter boas amizades com o tipo certo de pessoas? Resposta: podemos fazer isso se nós procurarmos esses verdadeiros amigos dentro da organização de Jeová. Independente da faixa etária, independente da cultura ou sua nacionalidade. Podemos fazer verdadeiros amigos se nós também for um bom amigo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim desse vídeo. O estudo está bem pequeno, né? Porque foi dividido no meio, então com certeza se torna um pouco mais prático. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.